Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Eu não consegui trazer o vídeo no domingo porque eu tava viajando, mas de qualquer forma eu tô trazendo hoje na segunda-feira, falando a respeito das principais marcas batidas e do resultado do final de semana. Então, vamos lá! Começar falando a respeito de uma série de filmes, da 20th Century Studios, que é a antiga Fox, que agora pertence à Disney, que está lançando uma série de filmes baseado nos livros da Agatha Christie. Eu já li uns 40 livros da Agatha Christie, inclusive esse livro que é o tema do filme, eu li o livro que é o tema do filme anterior também, Assassinato no Expresso do Oriente, e esses livros contam a história do detetive Hercule Poirot, interpretado pelo Kenneth Branagh nesses filmes, e o filme Morte no Nilo, que é uma sequência de Assassinato no Expresso do Oriente, chegou abrindo com 12,8 milhões de dólares. O filme teve uma abertura, digamos assim, razoável, não foi uma abertura terrível, mas também não foi uma abertura sensacional. O filme anterior, por exemplo, teve uma abertura de 28 milhões, então o filme anterior teve uma abertura muito superior, o que mostra mais uma vez, o poder do Homem-Aranha, porque a gente está vendo constantemente, praticamente todo final de semana a gente vê uma sequência que teve um resultado muito abaixo do seu filme anterior, então a gente vê 28 milhões de Assassinato no Expresso do Oriente e 12,5 milhões o resultado de Morte no Nilo. Então a gente vê uma queda, sendo que o filme foi aclamado, pelo menos eu ouvi muitas pessoas falando positivamente do Assassinato no Expresso do Oriente, e agora a gente vê que Morte no Nilo caiu mais de 50%, mantendo o padrão de muitos outros filmes. Vários deles conseguiram manter um pouquinho melhor a bilheteria, mas muitos deles tiveram quedas acentuadas. E o filme já abriu em alguns países também e teve um resultado de 20 milhões fora dos Estados Unidos, para um total de 33 milhões de dólares mundialmente, que obviamente é difícil de comparar com os 352 milhões de dólares que o seu antecessor fez. Dificilmente o filme vai ter um multiplicador de 10 aí nas próximas semanas, mesmo que ele ainda vai estrear em outros territórios. Com certeza o filme vai ficar bem aquém do que o seu antecessor fez. E assim como muitos outros filmes, durante a pandemia, esse filme sofreu com relançamentos, com remarcações da data, então é um filme que não teve um marketing tão forte quanto deveria, se eles tivessem focado em uma data e ido a fundo, naquela data. Eles foram mudando várias vezes no meio do caminho e obviamente isso vai afetar o resultado final de um filme. E pessoal, eu vou trazer um vídeo a respeito disso lá no meu canal Guerra dos Streamings, que é uma grande novidade, mas aqui eu queria trazer um link que eu tenho lá no Wallplay, eu vou deixar ele aqui abaixo para vocês darem uma olhada, e o Wallplay fez uma parceria sensacional com a HBO Max, então se você assinar alguns planos diferentes lá do Wallplay, que você consegue ver tranquilamente acessando o site através do link aqui abaixo, vocês têm acesso a 12 meses de HBO Max, que com certeza é uma parceria muito boa. Então por 12 meses assinando o Wallplay, você tem direito ao HBO Max. Então é uma parceria muito legal que eu recomendo que vocês deem uma olhada. Então eu vou colocar aqui abaixo. A Wallplay é um parceiro muito legal aqui do canal, eles me ajudam bastante, eu converso com eles constantemente aí a respeito das novidades, e essa é uma novidade muito legal que eu tô trazendo para vocês. E na segunda posição, com uma queda bem acentuada, pelo menos eu achei, considerando o primeiro final de semana, ficou o filme Jackass Forever, que é um filme da Paramount. É um filme que eu tô bem animado pra assistir, porque eu falei no meu vídeo anterior, eu gostava muito da galerinha ali do Johnny Knoxville, do pessoal do Jackass, do Steve-O. Eu gostava de todo mundo ali dentro daquele grupo, então eu tô bem animado pra assistir o retorno triunfal aí, mais de 10 anos depois do último filme. E o filme fez 8 milhões de dólares, caindo 65%, que como eu falei, na minha opinião, foi uma queda bastante acentuada. E esse filme é um daqueles que tem um apelo muito maior em território americano do que internacionalmente, então o filme está hoje com 37 milhões de dólares em território americano, mas somente 47 milhões de dólares no mundo inteiro, ou seja, fora dos Estados Unidos o filme fez somente 10 milhões de dólares. Obviamente a Paramount não fez uma abertura gigantesca, eu acho que eles estão esperando para jogar esse filme na Paramount Plus e talvez assim atingir o público no resto do mundo, mas com certeza não é uma performance tão positiva assim. E eu vou colocar aqui um painel só para vocês darem uma olhada, eu comparei o resultado de todos os filmes dessa franquia do Jackass, só para vocês darem uma olhada na abertura e no resultado final de cada um dos filmes, então ele ainda está distante de se tornar um grande sucesso dentro dessa franquia. E na terceira posição ficou o filme com a Jennifer Lopez e o Owen Wilson, que é o filme da Universal, é o filme Marry Me ou Se Case Comigo, O filme fez 8 milhões de dólares na sua abertura, teve uma estreia em poucas salas, um pouquinho mais de 2.000 cinemas, então não é uma abertura tão ruim assim,
E o filme teve uma abertura semelhante fora dos Estados Unidos, abriu com 8 milhões em território americano e 8 milhões e 600, né, fora dos Estados Unidos, mais ou menos, chegando a 16,5 milhões de dólares. Então, não é um resultado ruim também, considerando que não é um filme com orçamento muito acentuado. E na quarta posição, um filme que não sai do top 5, né, no seu 9º final de semana, o filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, fez mais 7 milhões de dólares, pouco mais de 7 milhões de dólares, e é incrível a gente imaginar que se o filme tivesse feito um pouquinho a mais, ele teria facilmente ficado na segunda posição nesse final de semana, né? Porque o segundo colocado fez 8 milhões de dólares. Então, por 900 mil dólares, o filme não voltava para a segunda posição, que é um resultado sensacional para esse filme que já chega a 759 milhões de dólares somente em território americano, que é de longe um dos maiores resultados de todos os tempos. O filme ocupa hoje a quarta posição, somente 1 milhão de dólares atrás do filme Avatar. Então o filme do Homem-Aranha, com certeza, a essa altura, vai bater o filme do Avatar, mesmo com todos os seus relançamentos, relançamento em 2010, relançamento em 2020, relançamento em 2021, todos aqueles relançamentos que a gente viu do filme Avatar. Esse filme, sem nenhum relançamento, vai bater essa marca, lembrando que Avatar teve muita sala 3D, né? Teve aquela onda de 3D, então não dá nem pra usar muito a justificativa que, mas Avatar não tinha tanto, porque é uma justificativa que muitas pessoas usam, que os ingressos são mais caros e realmente são, só que na época todo mundo queria assistir por causa da novidade do 3D. Então o filme vai saltar, né, para a terceira posição, ficando atrás de somente 2 filmes. Eu queria que vocês dissessem aqui abaixo, antes de eu falar, quais são esses 2 filmes que vocês acham que ocupam as 2 primeiras posições, e não são os filmes Guerra Infinita e Ultimato, são os filmes Star Wars Episódio 7, né, O Despertar da Força, e Vingadores Ultimato. Então Guerra Infinita já foi batido há bastante tempo. O filme do Homem-Aranha, na verdade, já tá quase fazendo 100 milhões de dólares a mais do que Vingadores Guerra Infinita, pra vocês terem uma proporção, né, pra vocês terem uma noção de como esse filme tá sendo grandioso. Eu acho que em um momento fora de pandemia, ele já estaria facilmente na casa dos 820 milhões de dólares. Internacionalmente, o resultado é um pouquinho pior, né, o filme tá na 6ª posição, como eu falei há bastante tempo. Quando o filme tava lá na 20ª posição, na 10ª posição, eu falei que o teto dele seria a 6ª posição, porque depois disso a gente vê o clube dos 2 bilhões, né, onde a gente tem o Avatar, Vingadores Ultimato, Titanic, Star Wars, O Despertar da Força e Vingadores Guerra Infinita. Então a gente já entra no clube dos 2 bilhões, que sem a China é praticamente impossível, né, de um filme conseguir atingir essa marca. Mas se o filme tivesse estreado na China, na minha opinião, ele chegaria na casa dos 2,3 a 2,4 bilhões. Eu tenho falado isso faz bastante tempo e eu acho que é isso que esse filme conseguiria fazer. E aqui eu coloquei também, só para vocês verem o resultado dos filmes Vingadores Ultimato, Vingadores Guerra Infinita e o filme do Homem-Aranha, né, no seu 9º final de semana, para vocês terem uma ideia da longevidade desse filme. O filme Vingadores Ultimato, né, o Todo-Poderoso, tinha feito menos de 2 milhões de dólares no seu 9º final de semana, enquanto o filme do Homem-Aranha fez acima de 7. Então o filme tá tendo pernas muito longas, né, que é uma performance sensacional que esse filme conseguiu. E continuando, né, o último filme da lista é o filme Blacklight, que é um filme do Liam Neeson, que é mais um dos filmes praticamente clones ali um do outro do Liam Neeson. As capas são sempre muito parecidas, né? E o filme abriu com 3,6 milhões de dólares, que mostra que ele já perdeu um pouco de força, na verdade já perdeu bastante força como um astro dos filmes de ação. Ele tá fazendo praticamente o mesmo filme várias e várias vezes, o que é muito interessante, né, porque ele não era conhecido como um astro de ação e ele acabou virando isso depois de alguns filmes que saíram, né, depois de Busca Implacável, depois de alguns outros sucessos ali. Ele converteu completamente, né, a carreira dele praticamente em filmes de ação, sendo que ele fez o Oscar Schindler, né, ele fez muitos filmes oscarizados, digamos assim. Agora ele só quer saber de dar porrada nos outros. E o filme abriu, como eu disse, com 3,6 e ainda não teve uma abertura internacional, então esse é o resultado final do filme a essa altura, que com certeza não é um resultado positivo. E no top 5, né, do ano de 2021, o Homem-Aranha continua abrindo cada vez mais vantagem, né, com relação aos seus anteriores, ali aos filmes que seguem na 2ª, 3ª, 4ª e 5ª posição, que são os mesmos. A gente não vai ver nenhuma mudança mais a essa altura. Então o filme do Homem-Aranha, com 759 milhões, continua dominando completamente. A mesma coisa se repete se a gente olhar a lista dos maiores internacionalmente. O filme com 1,8 bilhão de dólares, com certeza, né, tá com um resultado sensacional, que não vai ser batido de forma alguma. Obviamente ele tá cada vez mais
tomando distância com relação aos filmes anteriores. Então é um filme que está dominando completamente as bilheterias, não tem nem muito o que eu falar dos outros concorrentes, porque a grande temática, né, se a gente fala de bilheteria nesse final de 2021, começo de 2022, é justamente o sucesso do filme do Homem-Aranha, porque a gente já está praticamente no meio de fevereiro e o filme continua tendo uma performance positiva e quase chegou à segunda posição nas bilheterias. Então é um filme que está sendo um sucesso gigantesco, um sucesso muito maior do que eu mesmo esperava. Eu achei que o filme fosse bater facilmente a marca de 1 bilhão, mas sem a China, considerando tudo isso, eu achei que o filme fosse ficar um pouco aquém dessa marca, eu achei que ele fosse chegar a 1.5, 1.6, né, depois que eu vi o resultado inicial, e com certeza, né, as minhas expectativas, se o filme tivesse aberto na China em um momento normal, como eu disse, seria de 2.4 bilhões. E pessoal, como sempre eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham desse resultado, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.